O Lockheed P-38 Lightning chegou à Europa no final de 1942, com uma reputação que o precedia como um trovão. Bimotor, com 2 longarinas de cauda, capaz de atingir 400 milhas por hora em voo nivelado. Não se parecia com nada mais no céu. Os comandantes americanos esperavam que ele dominasse a Luftwaffe da mesma forma que se provara eficaz no Teatro do Pacífico. Mas, em meses, os esquadrões de P-38 estacionados na Inglaterra estavam preenchendo relatórios pós-ação que contavam uma história muito diferente, repleta de frustração, falhas mecânicas e um número alarmante de cadeiras vazias nas mesas de debriefing. O problema se revelava de forma mais violenta durante as interceptações em alta altitude. Quando os pilotos de P-38 avistavam caças alemães abaixo deles e mergulhavam para atacar, esperavam que sua vantagem de velocidade os levasse adiante. Em vez disso, algo aterrorizante acontecia em torno de 500 milhas por hora. O manche de controle congelava sólido em suas mãos. O nariz da aeronave se inclinava para baixo por conta própria, acentuando o mergulho para além da capacidade do piloto de corrigi-lo. A velocidade no ar subia para além de 550, depois 600 milhas por hora. A estrutura inteira da aeronave tremia, como se estivesse se despedaçando. Alguns pilotos conseguiam lutar para sair desses mergulhos através de pura força muscular e sorte. Outros não conseguiam. Entre outubro de 1943 e janeiro de 1944, o 55º Grupo de Caça sozinho perdeu 11 P-38, para o que os relatórios friamente chamavam de acidentes de compressibilidade, aeronaves que mergulhavam no Canal da Mancha ou no interior da França, com motores perfeitamente funcionais e sem envolvimento de fogo inimigo. Compressibilidade era uma palavra que mal existia no vocabulário da aviação antes da guerra. Engenheiros da Lockheed sabiam disso em teoria, mas a teoria vivia em túneis de vento e artigos técnicos, não em combate a 25 mil pés sobre a França ocupada. O que os pilotos de P-38 estavam experimentando era sua aeronave se aproximando da velocidade do som, em torno de Mach 0,68, em um mergulho, onde o fluxo de ar sobre a superfície superior da asa começava a formar ondas de choque. Essas ondas mudavam tudo sobre como a aeronave respondia. O estabilizador horizontal montado entre as 2 longarinas de cauda entrava em ar perturbado, atrás dessas ondas de choque, e perdia quase toda a sua autoridade. Em termos práticos, isso significava que o profundor parava de funcionar. A aeronave se tornava um planador de 16 mil libras, preso em um mergulho terminal com um piloto que não podia fazer nada além de assistir o altímetro girar e rezar. A Luftwaffe notou. Pilotos de caça alemães haviam passado 1940 e 1941 aperfeiçoando suas táticas contra os mais lentos Hurricane e Spitfire. Eles conheciam todos os truques: o Split S, a passagem de mergulho lateral alta, High Side Diving Pass, o chandelle para longe do problema. Quando os P-38 chegaram, os pilotos alemães experientes inicialmente os trataram com cautela. Mas em meados de 1943, após observarem múltiplos encontros, os boletins táticos da Luftwaffe começaram a notar uma fraqueza específica. Se você pudesse atrair um Lightning para uma perseguição em mergulho, particularmente de acima de 20 mil pés, havia uma boa chance de o piloto americano perder o controle em algum lugar em torno de 18 mil pés. Os pilotos alemães começaram a executar deliberadamente mergulhos rasos quando perseguidos por P-38, sabendo que os americanos seguiriam e sabendo o que aconteceria em seguida. Não era apenas uma vantagem tática, era guerra psicológica. Os pilotos de P-38 começaram a hesitar no pior momento possível, aquele instante em que a agressão significava tudo no combate aéreo. Na primavera de 1943, o moral nas unidades de P-38 estava se fragmentando. Esses pilotos não eram covardes, eram voluntários que haviam cruzado um oceano para lutar, mas eles estavam pilotando uma aeronave que os matava por serem agressivos, que punia o próprio instinto, que os tornava pilotos de caça eficazes. Algo tinha que mudar, e tinha que mudar rapidamente.
Porque a guerra aérea sobre a Europa estava se intensificando e a 8ª Força Aérea precisava de toda a vantagem que pudesse obter. A adaptação tática da Luftwaffe à vulnerabilidade do P-38 não foi apenas oportunista, foi sistemática. Em junho de 1943, as unidades de caça alemãs que defendiam o Reich desenvolveram protocolos de engajamento específicos para o Lightning, que foram distribuídos através de documentos oficiais de treinamento. O Jagdgeschwader 26, uma das alas de caça mais experientes operando a partir de bases no norte da França, havia compilado notas detalhadas sobre as características dos caças americanos. Sua avaliação do P-38 era brutalmente precisa, formidável em voo nivelado e curvas de subida, vulnerável em mergulhos sustentados acima de 450 milhas por hora, previsível quando forçado a escolher entre agressão e segurança. O Oberleutnant Adolf Galland, que já havia subido para se tornar general der Jagdflieger a essa altura, teria revisado filmagens de combate de câmeras de armas que mostravam P-38 abortando ataques em momentos críticos. Em várias instâncias, Lightnings haviam saltado sobre formações alemãs com vantagem de altitude, iniciado mergulhos, e então subitamente puxado e se afastado assim que se aproximavam do alcance de tiro. Os pilotos alemães inicialmente interpretaram isso como cautela ou treinamento deficiente. Mas após o debriefing de vários encontros e o exame de aeronaves americanas que haviam sido abatidas ou capturadas, os oficiais de inteligência da Luftwaffe montaram o quebra-cabeça do problema da compressibilidade. Eles não entendiam totalmente a ciência aerodinâmica por trás disso. Os caças alemães tinham seus próprios problemas de manuseio em alta velocidade, mas entendiam que ele existia e como explorá-lo. A tática defensiva alemã padrão evoluiu para o que os pilotos chamavam de espiral de mergulho. Quando atacados por P-38 de cima, um piloto de Bf-109 ou FW-190 imediatamente mergulhava em um ângulo moderado, tipicamente em torno de 30 a 40 graus, enquanto entrava em uma espiral lenta. Este não era um escape de emergência de aceleração total, era calculado. O ângulo de mergulho era íngreme o suficiente para ganhar velocidade e forçar o P-38 a seguir em um mergulho mais íngreme para encurtar a distância, mas raso o suficiente para que o caça alemão permanecesse bem abaixo do limite de compressibilidade. O Messerschmitt Bf-109G, por exemplo, podia lidar com mergulhos de até 470 milhas por hora com controles relativamente estáveis. O Focke-Wulf FW-190 era ainda melhor, permanecendo controlável acima de 500 milhas por hora em algumas condições. O que tornava essa tática devastadora era sua dimensão psicológica. Um piloto de P-38, observando um caça alemão mergulhando para longe, enfrentava uma decisão impossível. Se ele seguisse agressivamente para ficar dentro do alcance das armas, ele arriscava a trava de compressibilidade em algum lugar entre 18.000 e 15.000 pés. Se ele puxasse para cima mais cedo para evitar esse risco, ele deixava o inimigo escapar e parecia ineficaz para seus colegas de esquadrão. Ambas as escolhas o atormentavam. O tenente-coronel Jack Jenkins, do 55º Grupo de Caça, descreveu isso em um relatório classificado datado de 15 de agosto de 1943. Nossos pilotos conhecem a limitação da aeronave. Os alemães também a conhecem. Eles estão usando nosso próprio avião contra nós. Encontros de combate reais daquele verão ilustraram o problema com clareza dura. Em 28 de julho de 1943, durante uma missão de escolta de bombardeiros para Kassel, P-38 do 20º Grupo de Caça engajaram Bf-109 do Jagdgeschwader 3. Os americanos tinham vantagem de altitude e posição, quase 5.000 pés acima dos caças alemães. Quando os P-38 mergulharam para atacar, os Messerschmitts imediatamente se separaram e mergulharam em diferentes direções. 3 pilotos de Lightning seguiram seus alvos através de 22.000 pés, depois através de 20.000. A aproximadamente 18.500 pés, 2 dos P-38 entraram em trava de compressibilidade.
Um piloto conseguiu se recuperar a 8.000 pés após uma descida descontrolada de 10.000 pés. O outro não se recuperou de forma alguma. Sua aeronave impactou em uma floresta ao sul de Kassel. Os Bf-109 subiram de volta à altitude e se juntaram à sua formação. 0 perdas alemãs, um americano morto, uma aeronave destruída. A matemática era insustentável. Em setembro de 1943, alguns esquadrões de P-38 estavam sendo discretamente rotacionados para funções de ataque ao solo ou realocados para o teatro do Mediterrâneo, onde o combate tipicamente ocorria em altitudes mais baixas. A aeronave que deveria dominar os céus europeus estava, em vez disso, se tornando um passivo. E todos, desde os comandantes de esquadrão até o quartel-general da 8ª Força Aérea, sabiam disso. A solução veio não do Departamento de Engenharia da Lockheed ou de analistas táticos no quartel-general da 8ª Força Aérea, mas de puro desespero a 22.000 pés em algum lugar sobre a Bélgica. O nome exato do piloto permanece em disputa nos registros históricos. Alguns relatos creditam o capitão Robin Oates, do 479 Grupo de Caça. Outros apontam para um piloto não identificado do 55º, mas o que importa é que alguém, levado pela frustração e disposto a tentar qualquer coisa, fez algo que violava todos os instintos de um piloto bimotor. Durante uma perseguição em mergulho de caças alemães no final de outubro de 1943, com sua aeronave começando aquele balanço nauseante que sinalizava o início da compressibilidade, ele estendeu a mão e desligou seu motor direito. O efeito imediato foi tão pronunciado que ele pensou que algo mais havia quebrado. O violento batimento, suavizou. O nariz, que estava se inclinando para baixo apesar da pressão total para trás no manche, de repente respondeu aos comandos de controle novamente. A aeronave ainda estava mergulhando, ainda ganhando velocidade, mas estava controlável. Ele conseguia puxar para sair. Mais importante, ele conseguia permanecer no mergulho por mais tempo, pressionar o ataque mais de perto e puxar para sair com altitude de sobra. Quando pousou e descreveu o que havia acontecido, os outros pilotos de seu esquadrão pensaram que ele havia perdido a cabeça. Você não desliga um motor em combate. Você não torna deliberadamente sua aeronave assimétrica enquanto mergulha a 500 milhas por hora em direção ao chão com caças alemães por perto. Contradizia tudo o que lhes havia sido ensinado sobre emergências de falha de motor e os perigos do empuxo assimétrico. Mas o desespero torna as pessoas dispostas a testar ideias loucas. Dentro de uma semana, 3 outros pilotos no mesmo esquadrão tentaram isso durante missões de combate. Todos os 3 relataram o mesmo resultado: autoridade de controle dramaticamente melhorada durante mergulhos de alta velocidade, a capacidade de permanecer com caças alemães através de 15.000 pés, quando normalmente teriam perdido o controle por 18.000. A tendência de inclinação do nariz para baixo, que tornava a compressibilidade tão mortal, foi grandemente reduzida. Um piloto, o primeiro-tenente James Morris, documentou sua experiência em um relatório de missão datado de 3 de novembro de 1943. Desliguei o motor direito com 480 milhas por hora, indicadas no mergulho. A aeronave permaneceu controlável, através de 520 milhas por hora. Aproximei-me do alcance de tiro de FW-190 e disparei rajada de 3 segundos. Observei acertos na fuselagem da aeronave inimiga. A aeronave inimiga, soltando fumaça, entrou nas nuvens incapaz de confirmar destruição. Religuei o motor direito a 12.000 pés sem dificuldade. A notícia se espalhou pela comunidade P-38 como um incêndio, mas não oficialmente. Pilotos de esquadrão conversavam entre si no clube de oficiais durante o tempo livre entre as missões. Na privacidade de suas salas de briefing, eles compartilhavam detalhes: qual motor desligar, em qual altitude, como religá-lo, o que observar. Alguns pilotos relataram que desligar o motor esquerdo funcionava tão bem quanto. Outros encontraram ligeiras variações na técnica. O que ninguém conseguia explicar era por que funcionava. Eram pilotos de combate, não engenheiros aeronáuticos. Eles não precisavam entender a física.
Eles apenas precisavam de algo que os mantivesse vivos e os deixasse fazer seus trabalhos. A resistência a essa técnica veio de lugares inesperados. As equipes de manutenção ficaram horrorizadas. Os motores Allison V1710 que impulsionavam o P-38 eram máquinas complexas e temperamentais, particularmente nas baixas temperaturas das operações europeias em alta altitude. Desligar deliberadamente um e religá-lo em condições de combate parecia ser um pedido de falha catastrófica. Incêndios de motor, travamentos mecânicos, falhas na religada, todas essas eram preocupações legítimas. Os comandantes de esquadrão enfrentavam um dilema. Eles tinham pilotos usando uma técnica não autorizada que parecia funcionar, mas carregava riscos óbvios. Nenhum teste oficial havia sido feito. Nenhuma ordem técnica da Lockheed ou das Forças Aéreas do Exército a autorizava. Mas estava funcionando. Pilotos que a usavam estavam sobrevivendo a mergulhos que antes os matavam. Estavam conseguindo colocar as armas em caças alemães que pensavam estar seguros. Até o final de novembro de 1943, a técnica havia se espalhado para pelo menos 4 esquadrões de P-38 na Inglaterra. O gênio havia saído da garrafa. Agora a questão era se os canais oficiais a abraçariam, estudariam ou tentariam suprimi-la como muito perigosa. A explicação aerodinâmica para o porquê de desligar um motor, reduzir os efeitos de compressibilidade, não foi imediatamente óbvia, mesmo para os engenheiros na instalação de Burbank da Lockheed, quando os relatórios da técnica finalmente chegaram a eles em dezembro de 1943. A suposição inicial era que a redução da potência total do motor, de alguma forma, diminuía a velocidade de mergulho, mas os pilotos estavam relatando que mantinham ou até aumentavam a velocidade de mergulho com um motor desligado. A verdadeira resposta estava na complexa interação entre a rotação da hélice, a perturbação do fluxo de ar e o design exclusivo da nacelle central do P-38. Em operação normal, ambas as hélices giravam em alta RPM durante um mergulho, mesmo em configurações de aceleração reduzida. Cada hélice agia como um grande disco agitando o ar, criando um rastro em espiral atrás dela. Esses rastros fluíam para trás ao longo das longarinas e afetavam diretamente o fluxo de ar que atingia o estabilizador horizontal e as superfícies do profundor montadas entre as longarinas de cauda. Quando a aeronave se aproximava das velocidades de compressibilidade, em torno de Mach 0,68, as ondas de choque se formavam na superfície superior da asa e nas seções internas. Isso criava ar turbulento separado, que se combinava com os rastros da hélice para criar uma bagunça aerodinâmica na cauda. O profundor ficava em ar perturbado, movendo-se em múltiplas direções simultaneamente, o que destruía sua eficácia. Desligar um motor mudava todo esse padrão de fluxo. Com uma hélice parada ou cataventeando em RPM reduzida, o efeito de rastro assimétrico realmente ajudava a estabilizar o fluxo de ar que atingia as superfícies da cauda. O rastro do motor em funcionamento criava um fluxo rotativo de um lado, mas a hélice parada ou girando lentamente do motor morto criava ar relativamente limpo do outro lado. Essa assimetria neutralizava parte da turbulência gerada pelas ondas de choque na asa. Mais importante, reduzia a quantidade total de ar energético em espiral, atingindo o estabilizador horizontal precisamente no momento em que esse estabilizador precisava de fluxo de ar limpo para permanecer eficaz. Havia um efeito secundário que os pilotos notaram, mas não conseguiam articular em termos técnicos. Os 2 motores do P-38 ficavam longe da linha central da fuselagem, montados nas longarinas a aproximadamente 8 pés de distância. Com ambos os motores produzindo empuxo, mesmo em configurações de potência reduzida durante um mergulho, esse empuxo era distribuído simetricamente. Mas com um motor desligado, o motor em funcionamento criava um momento de guinada, uma tendência de girar a aeronave em torno de seu eixo vertical. Para neutralizar isso, o piloto tinha que aplicar pressão no leme de direção. Essa entrada de leme de direção criava uma ligeira derrapagem lateral, side slip, significando que o nariz da aeronave
apontava ligeiramente para longe de sua direção de viagem. Essa derrapagem lateral, talvez apenas de 3 a 5 graus, alterava o ângulo em que o ar atingia a borda de ataque da asa. Isso perturbava a formação de ondas de choque apenas o suficiente para atrasar o início da trava completa de compressibilidade em aproximadamente 0,05 Mach, o que se traduzia em cerca de 30 milhas por hora de velocidade de mergulho controlável adicional. A matemática não era simples. O capitão Harold Birkeland, um oficial de engenharia ligado ao 55º Grupo de Caça, que havia estudado engenharia aeronáutica no MIT antes da guerra, tentou quantificar o efeito em um memorando técnico datado de 12 de janeiro de 1944. Seus cálculos sugeriram que a configuração de mergulho com motor único reduzia o gradiente de pressão adverso no estabilizador horizontal em aproximadamente 18 a 22%, em velocidades entre Mach 0,65 e 0,70. Essa redução era suficiente para restaurar a autoridade parcial do profundor em velocidades onde a aeronave seria, de outra forma, completamente incontrolável. O aerodinamicista-chefe da Lockheed, Clarence Kelly Johnson, revisou os relatórios de combate e a análise de Birkeland em fevereiro de 1944. Johnson, que mais tarde projetaria o avião espião U-2 e o SR-71 Blackbird, estava inicialmente cético. A ideia de que criar deliberadamente uma condição de empuxo assimétrico poderia melhorar o manuseio em alta velocidade parecia contraintuitiva. Mas quando os pilotos de teste da Lockheed experimentaram a técnica em testes de mergulho controlados no leito seco de Muro, na Califórnia, eles confirmaram o que os pilotos de combate haviam descoberto por tentativa e erro. O P-38 permaneceu controlável em velocidades aéreas indicadas de até 535 milhas por hora, com um motor desligado, em comparação com a perda de controle em torno de 505 milhas por hora, com ambos os motores operando. A adoção oficial da técnica de mergulho com motor único exigiu navegar pela burocracia militar, que se movia em uma velocidade muito diferente da necessidade de combate. Em janeiro de 1944, um número suficiente de pilotos de P-38 estava usando o método que o quartel-general da 8ª Força Aérea não podia mais ignorá-lo. Mas converter a experimentação individual de pilotos em doutrina tática padronizada significava programas de treinamento, ordens técnicas e aprovação formal de múltiplos níveis de comando. O coronel Hub Zemke, comandante do 56º Grupo de Caça e uma das mentes táticas mais respeitadas no teatro europeu, assumiu a liderança na formalização do procedimento depois de testemunhar uma demonstração durante um exercício de treinamento conjunto em 18 de janeiro de 1944. O primeiro programa de treinamento estruturado começou no campo de aviação de Boxted, em Essex, lar do 55º Grupo de Caça, em 25 de janeiro de 1944. Pilotos que haviam usado a técnica com sucesso em combate se tornaram instrutores para aqueles que não haviam. A progressão do treinamento foi metódica, porque os riscos eram reais. Os pilotos começaram desligando um motor em voo nivelado a 20 mil pés, acostumando-se com as características de manuseio assimétrico, a pressão do leme de direção necessária e o procedimento de religada. Os motores Allison podiam ser temperamentais em relação à religada em altitude, particularmente nas temperaturas sub-zero comuns sobre o norte da Europa. O procedimento exigia ajustar a mistura para auto-reek, escorvar o motor com 4 a 6 strokes, engatar o motor de partida e avançar o acelerador suavemente assim que a ignição pegasse. No estresse do combate, com caças alemães por perto e a altitude se esvaindo, cada um desses passos tinha que ser automático. Assim que os pilotos demonstravam proficiência com desligamentos e religadas de motor em voo nivelado, o treinamento progredia para mergulhos rasos, inicialmente não mais íngremes do que 20 graus. Os instrutores enfatizavam o timing. Desligar o motor muito cedo desperdiçava altitude e entregava a vantagem de energia.
Mas esperar até que o início da compressibilidade já tivesse começado significava lutar com os controles enquanto gerenciava os interruptores de desligamento do motor. O ponto ideal era em torno de 460 a 480 milhas por hora de velocidade aérea indicada, pouco antes do buffeting começar. Os pilotos aprenderam a reconhecer esse momento não apenas pelo indicador de velocidade aérea, mas pelo tato. A mudança sutil na pressão do controle que sinalizava que estavam se aproximando do limite. A questão de qual motor desligar gerou um debate surpreendente. Alguns pilotos juravam desligar o motor direito, porque isso lhes permitia manter a mão esquerda no acelerador, enquanto a mão direita gerenciava o manche de controle. Outros preferiam desligar o motor esquerdo, argumentando que a guinada resultante era mais fácil de neutralizar com o leme de direção. Após várias semanas de compilação de dados de treinamento, o consenso emergiu de que não importava significativamente. O benefício aerodinâmico era quase idêntico em ambos os casos. O que importava era a consistência. Cada piloto deveria escolher um motor e sempre desligar o mesmo motor. Assim, o procedimento se tornava memória muscular. Em março de 1944, o programa de treinamento havia se expandido para incluir todas as unidades de P-38 na Inglaterra. A Ordem Técnica 0175F1, emitida em 8 de março de 1944, autorizou oficialmente a técnica de mergulho com motor único, embora a linguagem fosse cuidadosamente redigida para enfatizá-la como uma opção tática em vez de uma exigência. A ordem especificava mínimos de altitude para a religada de motor, não mais baixos do que 8.000 pés sobre território amigo, 10.000 pés sobre território inimigo, para permitir potenciais problemas mecânicos e o tempo necessário para lidar com eles. Também incluía avisos sobre as limitações da técnica. Ela não eliminava a compressibilidade, ela atrasava e reduzia seus efeitos. Os pilotos ainda podiam perder o controle se ultrapassassem demais as 550 milhas por hora. A aeronave ainda era assimétrica, ainda exigia pressão constante no leme de direção, ainda se comportava de forma diferente do voo normal. Os oficiais de operações de esquadrão desenvolveram formações táticas que acomodavam a técnica. Ao saltar sobre caças alemães a partir da altitude, o voo padrão de 4 aeronaves se dividiria em pares. O elemento líder iniciaria o ataque usando mergulhos com motor único, enquanto o segundo elemento manteria ambos os motores e ficaria mais alto, pronto para cobrir o elemento líder durante sua recuperação e religada do motor. Isso preservava a flexibilidade de combate, enquanto maximizava o potencial agressivo do mergulho com motor único contra alvos. A primeira vitória documentada diretamente atribuível à técnica de mergulho com motor único ocorreu em 15 de março de 1944, durante uma missão de escolta de bombardeiros para Augsburg. O segundo-tenente Robert Anderson, do 38º Esquadrão de Caça, do 55º Grupo de Caça, avistou uma formação de 6 Bf-109Gs, aproximadamente 4.000 pés abaixo de seu voo a 24.000 pés. Os caças alemães estavam se posicionando para um ataque frontal contra uma formação de B-17. O voo de 4 P-38 de Anderson tinha vantagem de altitude e posição do Sol. Em circunstâncias anteriores, essa teria sido uma oportunidade clássica de salto que muitas vezes terminava em frustração quando os P-38 entravam em compressibilidade durante o ataque de mergulho. Desta vez, se desenrolou de forma diferente. Anderson iniciou seu mergulho a 23.500 pés, ganhando velocidade rapidamente. A 480 milhas por hora indicadas, ele desligou seu motor esquerdo enquanto seu ala permanecia no alto para cobrir. Os Messerschmitts viram os P-38 mergulhando e reagiram com sua divisão defensiva padrão. 3 aeronaves quebrando para a esquerda, 3 quebrando para a direita, todas entrando em mergulhos moderados para forçar os americanos a problemas de compressibilidade. Anderson seguiu o elemento mais à direita, forçando seu ângulo de mergulho para quase 50 graus. Sua velocidade aérea subiu através de 500 milhas por hora, depois 520.
Os controles permaneceram firmes em suas mãos. O buffeting, que normalmente precedia a trava, nunca se intensificou além de uma leve vibração. A 18.000 pés, ele estava a menos de 400 jardas do BF-109 da cauda, ainda se aproximando, ainda no controle. O piloto alemão, provavelmente assumindo que o P-38 iria abortar ou perder o controle a qualquer momento com base em encontros anteriores, manteve seu mergulho sem manobras evasivas agressivas. Anderson abriu fogo a 300 jardas, uma rajada de 3 segundos de todas as 4 metralhadoras de 50 calibres e o único canhão de 20 milímetros. Os tracers caminharam pela raiz da asa esquerda e fuselagem do Messerschmitt. Pedaços voaram do caça alemão. Fumaça irrompeu da carenagem do motor. Depois, chamas. O BF-109 capotou e entrou em um parafuso chato. Anderson confirmou que o piloto inimigo ejetou a aproximadamente 12.000 pés. Anderson religou seu motor esquerdo a 14.000 pés sem dificuldade e subiu de volta para se juntar ao seu voo. O engajamento inteiro, desde o mergulho inicial até a religada do motor, levou menos de 90 segundos. A notícia da vitória de Anderson se espalhou pela comunidade P-38 em horas. Aqui estava a prova de que a técnica funcionava não apenas para a sobrevivência, mas para a letalidade. Dentro de 2 semanas, 6 vitórias confirmadas a mais, usando mergulhos com motor único, foram registradas em 3 esquadrões diferentes. Em 22 de março, o capitão Harold Stump, do 20º Grupo de Caça, usou a técnica para perseguir um FW-190 que havia danificado um B-24 e estava mergulhando em direção à cobertura de nuvens. Stump desligou seu motor direito a 25.000 pés e seguiu o Focke-Wulf através de 20.000, depois 15.000. Seu P-38 permaneceu estável enquanto encurtava o alcance. Ele disparou a 10.000 pés de 250 jardas. O FW-190 explodiu, provavelmente devido a acertos em seu tanque de combustível atrás da cabine. A mudança psicológica entre os pilotos de P-38 foi tão importante quanto os resultados táticos. Por meses, eles estiveram voando uma aeronave que punia a agressão. Agora, eles tinham uma ferramenta que restaurava sua capacidade de pressionar ataques sem o medo anterior de mergulhos incontroláveis. A confiança retornou. Pilotos que tinham sido hesitantes em mergulhar em caças alemães se tornaram agressivos novamente. A aeronave não havia mudado, mas a capacidade do piloto de explorar suas capacidades havia se expandido dramaticamente. Os alemães notaram que algo havia mudado, embora não entendessem imediatamente o que. Relatórios de combate da Luftwaffe de abril de 1944 começaram a notar que os caças bimotores americanos estavam permanecendo com as aeronaves alemãs em manobras de mergulho, onde antes eles teriam abortado. Um piloto alemão, capturado do Jagdgeschwader II, abatido em 8 de abril de 1944, mencionou durante o interrogatório que sua unidade havia recebido avisos de que os pilotos de Lightning haviam aprendido novas táticas e não eram mais confiavelmente vulneráveis em engajamentos de mergulho. A natureza específica dessas táticas permaneceu desconhecida para a inteligência alemã por mais vários meses, mas a vantagem tática que havia proporcionado estava claramente diminuindo. Os oficiais de inteligência alemã começaram a montar o quebra-cabeça da técnica de mergulho com motor único no final de abril de 1944, após analisarem filmagens de câmera de arma de um FW-190 que havia sobrevivido a um engajamento com P-38 sobre a França. A filmagem mostrava um Lightning em perseguição durante um mergulho íngreme, e um exame cuidadoso quadro a quadro revelou que uma de suas hélices não estava girando normalmente. Parecia estar cataventeando ou parada. A análise inicial descartou isso como dano de batalha ou falha mecânica, mas quando filmagens semelhantes apareceram de 3 engajamentos separados ao longo de um período de 2 semanas, a inteligência técnica da Luftwaffe começou a investigar mais seriamente. A confirmação veio de uma fonte inesperada. Em 6 de maio de 1944, um P-38J do 479, grupo de caça,
sofreu falha catastrófica do motor durante combate sobre a Bélgica. O piloto, o primeiro-tenente Thomas Watkins, tentou retornar à Inglaterra com um motor, mas foi forçado a ejetar sobre território controlado pelos alemães perto de Liege. Ele foi capturado em horas. Durante o interrogatório no Oberursel-West, o principal centro de interrogatório da Luftwaffe para aviadores capturados, Watkins inicialmente se recusou a discutir táticas ou assuntos técnicos, além de nome, patente e número de série. Mas os interrogadores notaram algo peculiar em seus pertences pessoais. Um pequeno caderno com procedimentos manuscritos para várias situações de emergência, incluindo uma seção intitulada Mergulho de Alta Velocidade, Técnica de Motor Único. Os interrogadores alemães, experientes em extrair informações através de conversas aparentemente casuais, gradualmente coacharam detalhes de Watkins ao longo de vários dias. Ele acabou descrevendo a técnica, embora mantivesse que a tinha usado apenas uma vez e não entendia totalmente por que funcionava. Essa informação parcial foi suficiente. Em meados de maio de 1944, o Oberkommando der Luftwaffe emitiu um boletim tático para as unidades de caça, alertando que os pilotos americanos de P-38 estavam desligando deliberadamente um motor durante ataques de mergulho para manter o controle em altas velocidades. O boletim recomendava breaks iniciais mais agressivos quando saltados por lightnings a partir da altitude, ângulos de mergulho mais íngremes para forçar os americanos mais fundo antes que pudessem empregar a técnica, e manobras de curva forte imediatas assim que o P-38 se aproximasse do alcance de tiro, já que a configuração de motor único reduzia a capacidade do Lightning de seguir em curvas de alta G. O Jagdgeschwader 26, que havia estado entre as primeiras unidades a explorar os problemas de compressibilidade do P-38, adaptou suas táticas em semanas. O major Joseph Pepys Priller, comandante da unidade e um veterano com mais de 100 vitórias, emitiu novas diretrizes de engajamento em 28 de maio de 1944. Quando engajados por P-38 com vantagem de altitude, seus pilotos foram instruídos a executar manobras split-S imediatas, seguidas por corridas de alta velocidade em baixa altitude, em vez das espirais de mergulho moderadas que haviam usado anteriormente. A lógica era sólida: forçar o piloto de Lightning a se comprometer com um mergulho vertical cedo, consumir sua altitude rapidamente e reduzir o tempo que ele poderia passar em perseguição controlada antes de ter que abortar para religar seu motor e recuperar a altitude. As táticas alemãs adaptadas tiveram eficácia mista. Elas reduziram a vantagem do P-38, mas não a eliminaram. Em 12 de junho de 1944, 6 dias após o dia D, uma grande batalha aérea se desenvolveu sobre a Normandia, envolvendo elementos de 3 grupos de P-38 e múltiplas unidades de caça alemãs. Os americanos reivindicaram 14 vitórias confirmadas pela perda de 3 P-38. Registros alemães confirmam 11 caças perdidos naquele engajamento. Várias dessas vitórias vieram de P-38, usando mergulhos com motor único, mas vários pilotos alemães evadiram com sucesso ataques de Lightning usando as novas táticas de hard brake. O engajamento ilustrou que a técnica de motor único havia mudado a equação tática, mas não havia tornado os caças alemães indefesos. O que a técnica conseguiu foi psicológico. Pela primeira vez desde a chegada à Europa, os pilotos de P-38 sentiram que podiam engajar caças alemães em termos aproximadamente iguais na luta vertical de mergulho. O fardo psicológico de pilotar uma aeronave com uma falha mortal conhecida havia se dissipado. Enquanto isso, os pilotos alemães perderam uma de suas vantagens táticas confiáveis. A Luftwaffe, em meados de 1944, enfrentava múltiplos problemas agravantes: escassez de combustível, atrito de pilotos, perda de superioridade aérea e agora a erosão de técnicas táticas específicas nas quais haviam confiado contra tipos específicos de aeronaves aliadas. A técnica de mergulho com motor único permaneceu em uso até o final da guerra na Europa, em maio de 1945,
embora sua frequência tenha diminuído à medida que o papel do P-38 mudava e novos tipos de aeronaves entravam em serviço. O P-51 Mustang, que começou a ser implantado em grande escala no início de 1944, não sofria de problemas de compressibilidade no mesmo grau e gradualmente substituiu o Lightning em muitas funções de caça de escolta. No final de 1944, a maioria das unidades de P-38 na Europa havia feito a transição para missões de ataque ao solo, onde a técnica de mergulho com motor único tinha aplicação limitada. Mas o legado dessa solução não ortodoxa se estendeu muito além do problema tático imediato que resolveu. Engenheiros da Lockheed, da NACA, Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica, antecessor da NASA, e de outros fabricantes de aeronaves, estudaram extensivamente a questão da compressibilidade do P-38 e o workaround do motor único em análises pós-guerra. O fenômeno revelou lacunas críticas na compreensão da aerodinâmica transônica, o regime pouco compreendido entre o voo subsônico e supersônico, onde as ondas de choque começam a se formar pela primeira vez. Testes em túnel de vento em 1943 e início de 1944 falharam em prever a gravidade dos problemas do P-38 porque os túneis de vento disponíveis não conseguiam simular com precisão as condições transônicas. A aeronave havia se tornado essencialmente uma plataforma de teste em escala real para fenômenos aerodinâmicos que o equipamento de laboratório ainda não conseguia reproduzir. A avaliação pós-guerra de Kelly Johnson, documentada em um artigo técnico publicado em 1947, reconheceu que a configuração de cauda do P-38 era fundamentalmente falha para o voo em alta velocidade. Montar o estabilizador horizontal, diretamente no fluxo de ar perturbado atrás da asa e entre as longarinas, criava uma situação impossível assim que as ondas de choque se formavam. Futuros designs de longarinas de cauda duplas, como as variantes posteriores do Northrop P-60 e um Black Widow e aeronaves pós-guerra, incorporaram lições aprendidas com as lutas do P-38. As configurações de cauda em T-tail, onde o estabilizador horizontal fica no topo de uma aleta vertical bem acima do rastro da asa, tornaram-se padrão para aeronaves que se esperava operar em altas velocidades subsônicas. A técnica de motor único também influenciou o pensamento sobre a gestão do empuxo assimétrico. Antes da experiência do P-38, o empuxo assimétrico era visto quase inteiramente como uma condição de emergência a ser corrigida ou evitada. A descoberta de que a assimetria deliberada poderia fornecer benefícios aerodinâmicos sob condições específicas abriu novas vias de pesquisa. Aeronaves experimentais pós-guerra ocasionalmente incorporaram o empuxo diferencial como um mecanismo de controle, embora o conceito nunca tenha se tornado mainstream no design de caças. A verdadeira lição foi mais sutil, que soluções não convencionais para problemas aerodinâmicos poderiam ser encontradas através da experimentação operacional em vez de puramente através da análise de engenharia. Talvez o legado mais significativo tenha sido cultural em vez de técnico. A técnica de mergulho com motor único demonstrou que pilotos de combate operando sob pressão de vida ou morte podiam descobrir soluções que escapavam a engenheiros e designers. Isso validou a importância de loops de feedback rápidos entre unidades operacionais e equipes de desenvolvimento, um conceito que se tornou fundamental para o desenvolvimento da aviação militar pós-guerra. Os dias em que os designers de aeronaves entregavam um produto finalizado e esperavam que os pilotos simplesmente se adaptassem estavam terminando. A experiência do P-38 mostrou que os melhores sistemas de aeronaves surgiam da colaboração genuína entre aqueles que designavam aeronaves e aqueles que as pilotavam em combate. Para os pilotos que voaram P-38 na Europa, durante 1943 e 1944, a técnica representava algo mais pessoal. Era a prova de que podiam se adaptar, improvisar e superar limitações em seu equipamento através de habilidade e inovação. O P-38 nunca se tornou o caça dominante na Europa, que as expectativas pré-guerra haviam previsto.
mas serviu eficazmente uma vez que suas tripulações aprenderam a trabalhar dentro e em torno de suas limitações. Centenas de pilotos trouxeram seus Lightnings para casa em segurança, usando uma técnica que não existia em nenhum manual técnico, descoberta não em um laboratório de engenharia, mas na improvisação desesperada de combate a 22 mil pés. Esse é o tipo de inovação que não aparece nas histórias oficiais, mas muda o resultado das batalhas aéreas e salva vidas. Um motor desligado e um mergulho controlado de cada vez.